E aí pessoal, tudo bom? Então, conforme combinado, esse é o primeiro vídeo depois da nossa aula inaugural de estudos literários. Serve para vocês refletirem um pouco sobre o que eu falei. Eu vou tentar fazer uma síntese breve, tá? Pretendo não ultrapassar os 5 minutos. E depois, quando as aulas forem mais complexas, aí naturalmente a gente vai aprofundando um pouco mais, ou até dividindo em dois vídeos. A ideia foi mostrar para vocês como essa nossa aula ela tem por objetivo trabalhar o texto literário em si. Tá? O contexto literário, a escola literária em questão, as características do autor e outros elementos, eles vão ser auxiliares da nossa análise, mas a nossa análise em si, ela é focada no texto, no olhar para o texto. Tá? Então, na maior parte do tempo, nós vamos trabalhar com isso. Então, começando com ferramentas de análise, passando por obras específicas que fazem parte das listas de leitura obrigatória dos principais vestibulares do país. E nós vamos também trabalhar com os modernismos, com as tendências do modernismo em literatura brasileira e portuguesa, mais brasileira que portuguesa, tá? Cobrindo um período que vai de 1922, com alguns antecedentes, até essas primeiras décadas do século XXI. Okay? O nosso trabalho, ele depende, na verdade, de ferramentas que eu vou trabalhar com vocês, tá? A partir da próxima aula, de modo, digamos assim, de modo a instrumentalizar as capacidades de leitura que vocês têm. Então, vocês são altamente competentes para ler o mundo, para ler publicidade, para ler as coisas de que vocês gostam, para compreender os filmes que vocês vão assistir, as séries que vocês apreciam, etc. Tá? O que eu vou fazer é mostrar como é possível partir de alguns conceitos muito, muito básicos, tá? E que eu vou exemplificar em textos básicos, e caminhar para textos um pouco mais complexos. Tá? Então, a minha proposta de estudo para vocês é a seguinte: escolha qualquer coisa que vocês estejam lendo, ou um filme a que vocês assistiram, ou um seriado do qual vocês gostam, tá? E procurem fazer 3 reflexões. Tá? A primeira reflexão é a seguinte: como que o sentido se constrói para as coisas importantes e até para as menos importantes disso? Então, se for um livro, você vai pensar nas personagens, nas situações. Se for um filme, um seriado, vai ser mais ou menos parecido com um livro. Vocês estão lendo uma narrativa. Tá? Agora, se você gosta da letra de uma canção, já às vezes a gente nem sempre numa letra de canção tem uma história contada. Então, você vai precisar fazer algumas adaptações. Procura observar como o sentido se constrói por oposições, o que a gente vai chamar na nossa aula de oposições fundamentais. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu tenho uma história de amor, esse amor ele se torna bem sucedido quando certas barreiras são superadas. Essas barreiras, por sua vez, elas são o desamor. Elas são aquilo que a gente vai compreendendo no último nível, são aquilo que, por uma série de fatores, servem como obstáculo ao amor. Isso pode ser, por exemplo, a idade das pessoas, isso pode ser nível social, isso pode ser uma questão estética, pode ser uma experiência ruim, como uma traição. Então a gente passa a ter valores positivos, modalizações positivas, como fidelidade, amor, beleza, juventude, riqueza, ou então pelo menos bem-estar social, em oposição a traição, feiura, desigualdade social, velhice, pobreza, etc. Tá? O próximo nível é o percurso que esse texto estabelece no caminho da produção do sentido. Tá? Então, o que vai acontecendo? Como que esses elementos que agora você já consegue avaliar como positivos e negativos, eles vão se relacionando uns com os outros para produzir um determinado significado a mais. Tá? Então, por exemplo, quando um herói entra num conflito, num filme ou num seriado,
como que o desfecho desse conflito abre portas para as próximas etapas. E quando eu faço a leitura, eu entendo que o que aconteceu do meio para o fim dependeu do começo, por exemplo. E o último nível de análise é a análise discursiva, que é a análise contextual. Então a gente sabe que existem discursos constituídos para valoração. Veja, não é valorização, é valoração, atribuição de valor de absolutamente tudo à nossa volta. Tá? Então, os papéis temáticos de mulher e de homem na sociedade, eles são construídos a partir de valores contextuais, de discursos circulantes sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser homem. Tá? Então, se eu analiso uma história infantil, por exemplo, eu preciso saber quando que essa história foi construída para resgatar os valores morais que, no contexto dessa história, permitiam que uma personagem fosse vista como heroína e a outra como vilã, tá? Por exemplo. Então, o exercício que vocês vão tentar estabelecer é basicamente esse. É um exercício de reflexão. Tá? E quando a gente fizer isso com um texto como Iracema, Mayombe ou outros, vocês vão perceber que o que fica da aula é o raciocínio, independentemente de um saber mais enciclopédico, uma coisa de almanaque, né? Então, nossa, será que eu conheço Mayombe? Como que eu meço isso? Eu meço isso se eu conseguir sentar e escrever o nome de todas as personagens e falar de todas as situações? Talvez, mas eu acho que isso não te ajuda muito a resolver um exercício de vestibular. Agora, se você compreender o universo da história e entender a dinâmica que vai do começo ao fim e for capaz de, a partir de um trecho, fazer um tipo de análise que pode ser um desses 3 níveis ou os 3 níveis juntos, aí sim você dominou essa obra, ok? É isso que a gente vai desenvolver durante o ano, ok? Então fica a tarefa, prazer em conhecê-los, tá? Aproveitem para se inscrever no canal do YouTube, tá? Não ganho nada com isso, mas eu espero poder divulgar essas ideias para o maior número de pessoas possível, ok? Então um abraço para vocês. Esse caso foi interrompido, sabe, Roberto? Mas a possibilidade é que seja retomado